Olá, estamos na nossa penúltima aula e hoje eu vou responder aquela pergunta que vale milhões, né? Mas, Ana, como eu posso fazer tudo isso dar certo? Quais são as estratégias que eu posso utilizar? Como estamos aqui num curso breve, eu vou dar mais ou menos, né, algumas dicas que você pode começar a fazer hoje. Mas se você quer meu acompanhamento, eu vou abrir uma condição especial para esse grupo, para um pequeno grupo trabalhar juntos, né, num outro grupo fechado, que seria uma terapia para pais que estão precisando de ajuda para descomplicar ainda mais a adolescência, né, de cada um deles, num grupo fechado para pais que estão em sintonia com esse processo. Se você é um deles, se você é um pai ou uma mãe que você já percebeu que você está precisando de ajuda e que só esse curso não foi suficiente para você, eu vou deixar aqui, né, abaixo desse vídeo, um formulário para que você preencha e me diga qual a necessidade do seu filho e como você acredita que eu posso contribuir, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje ela fala, eu coloquei alguns tópicos aqui, que foi o mesmo que eu coloquei na programação, e eu vou ler agora para vocês lembrarem do que eu pretendo falar. Então, eu coloquei aqui como fortalecer a essência do filho adolescente. Então, a gente falou muito sobre a palavra essência, sobre essência. Então, como eu vou fortalecer, além de tudo isso que eu falei, o que pode mais ser dito? Eu coloquei como driblar os aspectos negativos. E eu tenho certeza que em muitos momentos você ficou preocupado, né? Ficou preocupada porque você já percebeu que esses aspectos negativos, eles já estão no filho de vocês. Mas não precisa se preocupar, porque como tem ainda aqui o último tópico é meu filho vive o lado negativo, o que fazer? Então, se seu filho já está vivendo esse aspecto negativo, é porque até a educação, até agora, ela teve algumas falhas, faltou algum tipo de conexão, mas eu vou te ajudar. E a última pergunta é como fortalecer o vínculo com o filho adolescente. Então, como driblar esses aspectos negativos? O seu filho tem jeito, não se preocupe, porque todo ser humano tem jeito. E eu estou aqui para te provar isso, para te mostrar isso. Eu estou aqui para pegar na sua mão. Mas para isso eu preciso do seu compromisso. Eu preciso que você acredite nesse processo e que você continue comigo após o curso, ok? Mas mesmo assim, vamos ver o que a gente pode fazer. Por que você está falando tudo isso? Eu vou voltar um pouquinho para o começo. Eu acredito muito, sabe? Eu estou falando tudo isso para você porque eu acredito muito na educação. Só que eu sempre acreditei na educação, mas eu sempre percebi muita coisa errada na educação. Então, o que pode estar sendo modificado? E eu percebi através da educação parental ou educação positiva também, né? Tem esses dois nomes. A gente consegue ter mais eficiência do que aquela educação que é vista na escola, que tem um outro sentido. Então, na escola, a gente vai para muitas coisas, para muitos saberes, né? Para coisas que os pais muitas vezes não lembram, vai para ampliar nossa consciência, o nosso repertório, trabalhar várias questões emocionais, sociais. Enfim, você já sabe a função da escola. Eu quero falar sobre a educação parental, a educação dos pais, porque os filhos não vêm com manual, não é mesmo? Então, esse manual, ele traz através da educação positiva. Mas o que é educação positiva? A educação positiva, ela tem 5 pilares principais, que é isso que vai nortear todas as técnicas, todas as ferramentas, tudo que é possível para que seu filho comece a entender e passar por uma adolescência mais harmônica, menos estressante, tanto para você quanto para ele. Então, o primeiro pilar é a afetividade. A afetividade em todos os momentos, inclusive nos momentos em que você está estressado, está estressada. Sim, porque o filho não pede para ter problemas no dia que você está de bom humor, no dia que você não está de TPM, e para isso você tem que ter um gerenciamento das suas emoções, que é o papel que eu vou fazer amanhã,
que é trabalhar também um pouquinho as suas feridas emocionais. Mas a afetividade, ela deve sempre vir em primeiro lugar. Olhar o seu filho de uma forma afetuosa. Então, lembre, eu fiz até uma postagem, coloquei aqui no grupo, com um bebê chorando. Quando você vê um bebê chorando, você vai correndo atender, porque você sabe que ele não sabe falar, ele não sabe as demandas dele ainda, então você vai atendê-lo imediatamente. Mas quando você vê seu filho chorando e você está cheio de problemas, você pensa, por que esse menino, essa menina está chorando? Mas é muito mimimi, chora por tudo, tudo chora, acontece uma coisa na escola, chora, acontece uma coisa dentro de casa, chora, tudo incomoda, o irmão faz alguma coisa, ele se estressa, o que esse adolescente que faz que tanto chora? Ele, na realidade, ele não sabe ainda canalizar essas emoções. A gente falou muito sobre a centelha emocional, sobre os aspectos que ele tem de intensidade emocional. Então, depois que a gente estudou um pouquinho e falou para você quais são as imaturidades cerebrais, neurológicas, né, cognitivas desse filho, então vamos parar e ter um olhar mais humano. Então, o afeto, ele vai fazer com que você tenha mais empatia. Não é se colocar no lugar dele, apesar de que você poderia, porque você já passou por uma fase da adolescência. Então você pode ser bem empático nesse momento, porque você já conseguiu passar por essa fase da adolescência. Você sabe muito bem o que foi que aconteceu, e você ficava muito triste por vários momentos você querer que seu pai, que sua mãe fizesse diferente e ele não fez. Então, a afetividade vai criar a maior chave que você pode ter, que é o diálogo. Mas, Ana, eu já tenho diálogo com meu filho. Eu estou levando ele para a escola, eu estou conversando com ele. Aí, às vezes, no meio do trabalho, eu consigo almoçar com ele e a gente tem diálogo. E aí, muitas vezes, no final da tarde, no meio da tarde, eu já me programei para esse diálogo. Mas eu quero saber como está esse diálogo. Esse diálogo é com o bip do seu celular ativado? É você olhando as notificações? É você comendo com o celular e o seu filho com um outro celular na mão? Como é esse diálogo? Esse diálogo é olho no olho? É atenção aos detalhes? É os sinais, a criança mordendo a boca, roendo a unha? É a pessoa arrumando o cabelo toda hora, fazendo gestos, gritando por socorro? Como é esse diálogo? Você preparou perguntas? Quais são as perguntas mais assertivas para você fazer com o seu filho? As perguntas mais assertivas é: como você está se sentindo? Meu Deus, que poderosa é essa pergunta. Porque vai fazer com que ele nomeie o que ele está sentindo naquele momento, que às vezes nem ele sabe. Ele pode até perguntar: o que você está dizendo, minha mãe? O que você está dizendo, meu pai? O que eu estou sentindo? Como você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Como é que está o seu dia? Como é que está na escola? Então me conta aí como você está se sentindo. E aí parte para uma conversa. Eu estou me sentindo com muita raiva, porque Joãozinho, que senta do lado esquerdo, ele mudou para o lado direito e ele ficou na frente. Sabe? E ele tá me incomodando. Mas ele ficou na frente de quem, minha filha? Ele ficou na frente do professor? Não. Não, ele não ficou na frente do professor. Primeiro porque você vai esperar ele falar, né? Ele ficou na frente de quem? Porque talvez não seja do professor. Porque a atenção, muitas vezes, em sala de aula não é o professor. Os colegas, né? Os nossos filhos vão ver os colegas, vão ver os amigos. E muitas vezes o melhor amigo ficou na frente, né? Ficou atrás, aliás, perdeu a visão. Enfim, não sugira no momento de diálogo. Ouça isso que eu vou dizer agora. Não sugira nos diálogos. Não traga suas ideias pré-concebidas para o diálogo. Deixa aberto. Faça perguntas abertas que gerem discussões, né? Que gerem aquelas questões discursivas que você escrevia, sabe? Que você escreve, deixe diálogo aberto. Então, por que você está se incomodando? Por que você se sente assim? Você já se sentiu antes?
sabe? Deixe sempre aberto. Quando seu filho chegar com uma novidade em casa, seja afetuoso também. Mãe, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Meu filho, aconteceu o quê? Me conta aí como foi. E aí você desenrola. E na hora que ele falar uma coisa e você queira já podar, na hora que ele tá trazendo uma nova ideia e você já queira dizer, mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque no alto dos seus 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos você tem, você sabe que aquilo não vai dar certo, porque você já viu várias vezes, você já tentou várias vezes e não deu certo. Mas deixa ele ir tentar, sabe? Você pode falar assim, meu filho, quais são as probabilidades, possibilidades disso dar certo? O que você acha? Você vai fazer o que para dar certo? Sabe? E se não der certo, o que você vai fazer? Então, traga as possibilidades. Isso é que é um diálogo, isso é que é uma conversa com o filho. Não é impor, não é dizer o que você acha sem que ele pergunte. Isso é a próxima etapa, que é o respeito. Respeito por quem ele é, pelo que ele pensa, pelas ideias, pela construção, pelo processo inteiro, pela sua individuação. Ele é um ser humano, então respeito é primordial para qualquer ser humano e deve estar no diálogo, deve estar em todos os momentos. Se seu filho está com uma atitude que você não acha positiva, você vai respeitar o momento dele. Então, se meu filho chega em casa e ele está com aquela cara toda enfesada, sabe? E eu percebo isso, né? Filho, o que é que você tem? Tá sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Visivelmente ele está sentindo alguma coisa. Mas ele não quer falar. Se você precisar da minha ajuda, eu percebo que você está incomodado com alguma coisa. Mas se você precisar de minha ajuda, eu estou aqui, estou fazendo determinada coisa, ou eu vou trabalhar agora. A gente pode separar um tempo para conversar sobre o que você está sentindo. Mas se você estiver melhor, tudo bem. Ok? E às vezes ele vai ficar pensando assim, é mesmo? Eu estava estressado, nem sei por que era. Ele vai perceber, mas o que me estressou mesmo? Ele ali vai ficar pensando com os botões e mais tarde você vai perguntar, meu filho, você quer conversar? Você está melhor? Não, mãe, tô bem. Se você perceber que aquilo dissipou, é porque ele pensou. Você permitiu o pensamento dele. Mas se quando você vê o seu filho estressado, que cara é essa, menino? Você não tem problema na vida, não. Para com isso. Para de mimimi. Você tá com essa cara por quê? Vai fazer o que eu mandei agora. Você não fez ainda tal coisa. Sabe? Você já não permite que ele se sinta daquele jeito para ele entender o processo, né? E aí você já está fazendo um outro problema, que é ele. Estou chateado e ela nem pergunta por que é. Estou chateado, ou seja, ele nem vai saber por que ele está chateado, mas ele vai alimentar aquela revolta, e aquela revolta nem é pela situação, agora é por você. Então, vamos para o terceiro pilar, que além do respeito, do afeto e do respeito, seja gentil com ele. Trate com gentileza, como você gostaria de ser tratado. Não é assim que a gente fala? Trate os outros como gostaríamos de ser tratados. E você vai agir dessa forma porque você quer isso para você. Quando você era adolescente, você também queria isso para você, mas você não tinha gentileza. Você tinha humilhação, você tinha castigos, você tinha várias coisas que você odiava, que sua mãe fazia, que seu pai fazia e que você está repetindo. Você está repetindo. Por que você está repetindo? Porque você não aprendeu diferente. Você não tentou ver um outro patamar. E se você está aqui, então você está tentando. Você está tentando, você está fazendo, você está buscando e parabéns. Você está querendo uma educação positiva, que é uma educação do respeito, do afeto, da gentileza e é também da autonomia. Você está sendo autônomo na educação do seu filho. E esse processo vai ser visto por ele com bons olhos. Esse é o quarto pilar. Dar autonomia para seu filho. Lembra da aula de ontem, né? Que era a aula falando sobre as expressões criativas. Ai, meu Deus, é uma grande oportunidade.
dele desenvolver esse córtex aí cerebral dele, é a oportunidade dele fazer diferente, é uma grande oportunidade. Mas se você não dá autonomia para ele fazer, você tá com medo dele se machucar, você tá com medo dele ter liberdade demais, você está com medo. Você está com medo, porque você foi criado cheio de medos. Você foi criado sendo podado mais uma vez. E aí você está passando o que você aprendeu, mas você está aqui aprendendo diferente. E o quinto pilar é firmeza, porque educação positiva não significa que você vai ser permissivo, liberal, vai permitir tudo que aquela criança, aquele adolescente quer fazer. Não. Educação positiva não é porque não tem castigo, não tem cantinho do pensamento, não tem humilhação, que significa que a criança pode tudo, que o adolescente pode tudo, não tem nada a ver isso. Significa que você vai ser firme, você vai colocar ele para refletir. Então vamos dar um exemplo real aqui para você. Vamos pensar que você quer construir regras. Essas regras são para situações corriqueiras do seu filho. Ele precisa estudar, ele precisa ter tempo de qualidade no celular, porque ele precisa estar no celular. Pelo amor de Deus, não tire o celular desse adolescente, porque é a forma dele se comunicar com o mundo. Se tira o celular de você, se tira o celular de meu, eu não vou sentir tanto. Claro, você não é dessa geração que nasceu com o celular na mão. Mas eu vou fazer uma aula específica para celular. Calma. Então vamos no nosso exemplo. O adolescente precisa determinar tudo o que ele precisa fazer. Ele precisa ser responsável. Chame ele. Se você percebe que as coisas estão perdidas, você fala assim, meu filho, a partir de agora eu quero te ajudar mais. Eu sinto que a mamãe e o papai estão muito ausentes. Eu venho trabalhando, fazendo terapia, venho me conhecendo, venho me entendendo e eu quero me aproximar de você. Eu quero educar você de uma forma mais respeitosa, respeitando a sua individualidade, quem você é. Eu quero muito me conectar mais com você. O que você acha disso? Faz a primeira pergunta. E aí ele vai ficar assustado se você tem muito tempo que você não vai perguntando, então ele vai ficar assustado, mas ele pode ficar alegre, eufórico, angustiado, sabe? Querendo jogar para fora tudo que ele está sentindo. Então você vai sentir o seu filho. Você vai dizer, quero sentar com você para conversar, para me conectar. Tem algumas coisas que eu acredito e eu quero muito que você saiba como eu acredito, mas eu também quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Porque para você é muito importante dormir cedo. Mas para ele não é. Ele não está sentindo sono. Ele não entende que ele vai ter que acordar cedo, que tem todo um processo. Enfim, vão ter várias questões, porque eu não sei como é as questões da sua casa. E é por isso que eu disse que eu vou fazer uma terapia em grupo para ajudar você nas suas questões. Certo? E aí eu vou te acompanhar mais de perto. Mas você vai sentar com ele para fazer as regras. Seja inteligente, você é o adulto da relação. Vá com tudo já na sua cabeça, que você quer que aconteça previamente, que você quer, mas não é exatamente como vai ser. Respeite o tempo dele, respeite a individualidade. Então você vai mais ou menos com o que você acredita para você mediar essa situação. Então, você fala, começa assim, meu filho, qual você acha que são as suas responsabilidades? Essa pergunta é chave. Quais são as suas responsabilidades como uma menina de 15 anos, como um menino de 17, como um menino de 12? Quais são as suas responsabilidades? O que você acha que você tem como prioridade na sua vida, na sua família? Aí ele vai dizer coisas que você já sabe, porque quem está criando é você, a não ser que quem esteja criando tenha sido outra pessoa, mas ele vai falar mais ou menos o que você acredita. Tá bom. Que bom, meu filho, que você pensa assim, se for o que você está pensando, né? Que bom que você pensa assim, independente.
Vamos anotar aqui o que você acredita e como é que a gente pode fazer essas coisas. Jogar o lixo, como você disse aí, que pode ser uma responsabilidade sua. Jogar o lixo para você, segunda, quarta e sexta, de tarde, é um bom horário. O que você acha? Ah, mãe, mas se eu segunda, quarta e sexta, eu tenho aquele vôlei, eu tenho aquele futebol, eu tenho aquela aula de balé, eu tenho qualquer coisa. Ah, é mesmo, meu filho? Às vezes até você esquece, viu? Ah, é mesmo. Então, terça, quinta e sábado, então, seriam os melhores dias, não é? Então, eu vou anotar aqui 4 horas da tarde. Tá, tudo bem, né? Ok. Vamos anotando aqui, eu anoto aqui, você vai anotando aí, ou senão a gente passa uma planilha depois, o que você acha? Vai colocando, vai colocando. Fala da importância dos estudos. Ah, mãe, mas eu não sei, eu odeio matemática. Aquela professora de biologia, meu Deus, eu odeio também. Eu odeio história. Mas, meu filho, quais são as matérias que você gosta? A que você tem mais afinidade? Ah, eu gosto só de português, né? Eu gosto de educação física. Ai, que bom que você gosta, né? Já percebe-se aí uma afinidade por essas matérias, né? Futuramente, provavelmente você vai fazer alguma coisa voltada para essa área, né? Mas que interessante. Mas como é que a gente pode diminuir o atrito? Quais são os problemas que você tem com os professores? Quais são os problemas que você tem com a matéria? Como é que a gente pode resolver esse problema? Você tem alguma opção? Você acredita que tem alguma forma melhor? É sempre perguntando, gente. Não tem para onde correr. É todo um processo. Você vai passar 2 horas com seu filho. E essa organização, vai ser colocada numa tabela, ser colocada num quadro, vai ser colocada onde você quiser e achar melhor. Depois que está estruturado, ele sabe tudo o que tem que fazer. Mas, pasme, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas, Ana, você está dizendo que eu tenho que fazer, que tenho que estruturar. Ele não vai fazer? Não, ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque na hora de jogar o lixo, que ele disse, um grande amigo dele está falando no WhatsApp. Ou se não, está passando aquela série e acabou de sair a próxima temporada. E isso é mais importante. Você vai ter que regular, você vai ter que estar acompanhando. É uma constante o tempo todo. Não tem para onde correr. E o que eu faço se ele não fizer? Eu vou gritar? Eu vou dizer, tá na hora, você não fez, você me prometeu, jogar na cara dele como se ele fosse um assassino? Não. O que você vai fazer? Você vai olhar para ele e dizer, eu acho que você esqueceu, está na hora de você jogar seu lixo. Mas ele marcou para 4 horas da tarde. Eu estou trabalhando nesse momento. Você vai ligar, você vai mandar uma mensagem. Vai falar com a sua rede de apoio, quem está perto dele, se ele já fez. Você me entendeu? Tem todo um processo. Lembrando mais uma vez que essa criatura belíssima é o seu filho adolescente. Ele veio para te ensinar. Ele veio para trazer novas perspectivas para você. Sim, ele veio para te ensinar. Não é porque você nasceu antes que você sabe tudo. Ele tem uma nova visão de mundo, ele nasceu numa nova geração e ele tem formas de lidar diferentes de você. Ele tem características que você não tem, ok? Então você precisa gerenciar esse processo da melhor forma possível. Se você estiver em casa ou se você falar com a sua rede de apoio, você fala, meu filho, está na hora, você esqueceu? Aí ele vai dizer, porque ele lembra que ele se comprometeu. Ele vai dizer, ai mesmo, eu esqueci. E ele vai rápido, porque ele se sentiu importante naquele dia. Naquele dia que você sentou com ele se sentiu importante. E ele percebeu que você deu valor a ele, que você respeitou a individualidade, que você foi afetuosa, que foi afetuoso com ele. Você foi gentil. Você foi firme, mas você foi gentil. Então ele vai. E mesmo que ele não for, porque ele está no momento de rebeldia ainda, você vai simplesmente cruzar os braços e ficar olhando. Só isso. Ficar olhando. E ele vai ficar desconcertado. Porque quando alguém fica olhando pra gente, a gente fica desconcertado, não tem pra onde correr. E aí ele vai fazer isso. Ah, mas na primeira vez
Ele gritou, viu, Ana? Tá errada a sua tática aí. Não tá não, ele vai gritar. Porque ele tá no processo de desafiar. E esse processo de desafiar é realmente para te desequilibrar. E se você não estiver emocionalmente equilibrado, emocionalmente estável, emocionalmente íntegro, você vai desmoronar. Mas você vai lembrar quando ele era bem pequenininho e ele não queria pegar no bico do seu peito. Ou quando ele ficava fazendo birra e você sabia que ele era um bebezinho. Você vai lembrar disso. Você vai dizer... Primeiro você vai respirar. Não, ele está num processo em que eu preciso entender. Ele é o meu filho, minha responsabilidade. Volta para o eixo. Olha de novo firme e pede. Por favor, é o seu momento de seguir as regras. Ok? Fala de novo com gentileza, afeto, mais firme. Foi um trato. E nesse trato tem que ter os combinados. Meu filho, você precisa fazer isso. Não dê dinheiro. Não dê regalias para ele fazer algo que ele tem que fazer, é de responsabilidade dele. Ele já sabe. Ah, meu filho, mas se você fizer direitinho, eu te dou tantos reais, eu faço tal coisa, eu te levo em tal passeio. Não. Você está quebrando automaticamente a conexão correta que você tem que ter. Porque você está educando, você está aqui porque você é responsável pelo seu filho. Ninguém está te pagando nem te dando presente, não. Você sabe da sua responsabilidade. Você sabe da sua responsabilidade. Seu chefe, quando te contratou, quando você conseguiu uma profissão, você sabia o que você tinha que fazer. Se você é uma pessoa que é uma nutricionista, por exemplo, você sabe que você tem que ensinar os outros a comer melhor, a agir de forma consciente em relação à comida. Se você age errado e posta nas redes sociais, ou se você está no local público e está comendo errado, você está pagando as consequências, a não ser que o seu discurso seja outro. Você me entende que todo mundo sabe suas responsabilidades e ninguém está te presenteando por ser uma ótima nutricionista, por ser um ótimo psicólogo, por ser um ótimo administrador. Na realidade, você já sabe todas as responsabilidades. Você fez faculdade, ou você fez um curso, ou não importa. Você abriu uma empresa, você sabe que tem que comprar produtos, que você tem que gerenciar estoque. Ninguém tem que estar lá te cutucando, te dando presente para você fazer as coisas, não. Então não cai nessa asneira, não, de ficar dando presentinho para seu filho cumprir as responsabilidades dele, não. Porque isso vai virar uma situação viciante. E quem é viciante é adolescente. Então, para que você consiga driblar isso, você precisa estar com o seu discurso coerente. E também não adianta você estar o tempo todo com o celular na mão, rindo de correntes, de memes, de coisas que vêm para você o tempo todo e tá punindo o seu filho porque ele está fazendo a mesma coisa. Concorda comigo? Ah, mas Ana, eu estou no celular resolvendo um problema 8 horas da noite porque eu tive que fazer um pagamento, sei lá, um Pix, não sei. Então, se por algum acaso aquele momento era restrito para uma situação familiar, era restrito para um diálogo em família, e você está fazendo outra coisa com o celular, você fala, licença que eu preciso resolver algo importante para a minha demanda, fala a demanda qual é, né? E aí daqui a pouco eu volto. Uma coisa que muda a vida do adulto é desligar as notificações de celular, de e-mail. As únicas notificações que eu deixo ligadas, a única, é a minha agenda de trabalho. É o que eu preciso fazer, a única. E se, por exemplo, eu estiver no momento de diálogo com meu filho, o celular está bem distante, porque senão eu vou acabar me atrapalhando. Você me entende? Que tudo é uma questão de coerência
Para você se conectar com seu filho, você precisa ser coerente. Você precisa, em primeiro lugar, estar conectado com você. Você precisa ter tido uma adolescência saudável. Você precisa ter sido uma criança saudável. Quando eu digo saudável, saudável emocionalmente. Mas eu sei que na grande parte dos pais não foi. E é por isso que eu te convido para a última aula, que é de feridas emocionais que foram deixadas na gente, na nossa infância, na nossa adolescência. É uma aula comovente, que você vai se surpreender amanhã. Eu espero de coração que você esteja aqui, porque não é fácil, mas é possível. É possível, é real. Você pode fazer. Se você quiser, se você se propor, eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos resumir os 5 passos para a educação positiva. Respeito. Afeto. Então, você precisa respeitar, ser afetuoso, ser firme também. Ser firme com aquele seu filho que muitas vezes já está rebelde demais, né? Que você acabou perdendo o eixo. Além de firmeza, dá autonomia para ele. Dá autonomia. Então, essa autonomia vai fazer com que ele gerencie melhor os pensamentos. Então, os 5 pilares da educação positiva devem estar na sua mente sempre. A gentileza, o afeto, o respeito, a firmeza e a autonomia. Então, se você não consegue esses 5 pilares nesse momento, tem algo ainda acontecendo que você precisa resolver. Venha para minha aula amanhã, que você vai realmente se surpreender como você foi afetado sem perceber. Seus pais, eles não tinham essa noção. Não tem a noção que você tem hoje, não tem os conhecimentos que tem hoje e não tinha a disposição que você tem hoje. Eles eram outras pessoas e a gente tem que respeitar, amar, ser afetuoso, né, com eles também. Independente deles estarem vivos ou não, você tem que respeitar aquele momento. Mas você pode fazer diferente e você vai fazer diferente a partir do momento que você se conhecer suas feridas e tiver muita boa vontade, muita determinação, muito compromisso, muita responsabilidade nessa mudança. Porque ela não é fácil, mas ela é possível. Grande beijo para você e até a aula de amanhã.